Amém. Glória a Deus, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Espero que você esteja aí, ó, animado na presença do Senhor. Amém. Aleluia. Pastor Juliano me deu uma missão. Tem que enxergar isso aqui. Jesus ajuda a gente para isso. Amados, nós temos falado e essa comunidade tem buscado a presença do Senhor, amém? Amém. E da última vez que eu estive falando com vocês, eu falei, não consegui falar tudo que eu queria falar. Aí o pastor falou, então você vai continuar falando. E eu sei que é maravilhoso e você com certeza tem ouvido falar sobre essa presença. Eu não sei se você tem conseguido buscá-la, se você tem conseguido vivê-la na sua vida, mas na última vez eu falei de alguns efeitos da presença de Deus nas nossas vidas. Por que é que nós buscamos? Por que é que nós buscamos essa presença? Qual o objetivo de buscarmos essa presença daquele que é santo, que é puro, que é poderoso, que é o único Deus, que nos amou de uma tal forma, que mandou o seu Filho Jesus ao mundo, para que pudesse morrer pelos meus pecados, para que eu fosse reconciliado com Deus? Por que é que eu tenho que buscar a presença deste Deus? E nós estávamos falando da última vez, que como é feliz o povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença, que sabe que é separado, que sabe que não vai mais se misturar com as coisas desta terra, que elegeu Deus Todo-Poderoso como seu Senhor, como seu Deus, que tem a plena consciência que está neste mundo, mas não é mais deste mundo. Fala, eu não sou mais deste mundo. Queridos, nós não somos mais deste mundo. E há momentos que eu estou no meu momento de oração e do nada eu falo, Senhor, não tem jeito, eu sou tua, eu sou tua. O propósito que eu quero ter na minha vida é o teu. O que eu quero fazer é o que o Senhor quer que eu faça. E às vezes a grande dúvida minha, Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sei que eu sou tua. Esse mundo eu não quero mais que me seduza, não me seduz mais. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer. Não sei qual que é o anseio do teu coração. Amém. Eu não sei como que é a sua oração, mas quando eu oro eu falo, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Porque eu quero trabalhar com o Senhor, eu quero te amar, eu quero... O anseio do meu coração é esse. Nem sempre é perfeito, porque eu sou tão imperfeita. Meu Deus, como eu sou falha, Jesus. Mas Deus é tão infinito em amor. Deus é tão poderoso. E a presença dele nas nossas vidas nos traz muitos benefícios. Em primeiro lugar, eu disse que produz movimento para a sua vida. Só vou fazer um breve resumo. Meus queridos, se você conheceu e teve esse encontro com Deus, se você teve esse encontro com Deus, é impossível você ser uma pessoa acomodada e parada. É impossível você ter esse encontro com Deus poderoso, extraordinário, você ter a plena consciência e clareza por meio do Espírito Santo, que você caminhava a passos largos para o inferno, e que Jesus, por meio da cruz, te reconciliou com Deus e você pode ter os seus pecados perdoados. É impossível você saber disso e não ser empacotado e se mover no reino e não querer entregar a sua vida para Ele e não querer trabalhar. Então uma vida de quem tem a presença é uma vida de movimento, é uma vida de oração, é uma vida que quer estar envolvida com o reino, é uma vida que está faltando alguma coisa na cozinha, quer doar, é uma vida que quando tem uma reunião de oração quer participar, que lamenta não poder estar no mover do reino de Deus, da sua igreja, da expansão deste reino aqui na terra. Ô pastora, eu não sei, a senhora fala essas coisas, mas eu não sinto tudo isso.
Busque a presença. Busque esse encontro com o Senhor. Eu disse que se você tem vivido no meio dos seus familiares, você tem visto a realidade espiritual dos seus familiares, e você não tem sentido nada, tem algo errado com você. Porque o segundo efeito da presença de Deus em nós, Ele nos dá um coração cheio de amor pelos perdidos. Às vezes você não sabe nem como falar, às vezes você não sabe nem como chegar, mas seja uma testemunha fiel, que a sua vida grite: santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós achamos que temos que ter argumentos, falar: não, vive uma vida com testemunho, que a tua vida vai falar muito mais alto. E na primeira oportunidade, você fale, busque em oração pelos seus familiares. Eu falo que aqui é um lugar muito onde as famílias, elas se aglutinam com muita facilidade aqui no sul. Então, onde uma família está, você pode ver, às vezes num território muito restrito, a família está toda ali. Então, a família é um campo missionário, o teu trabalho é um campo missionário, a tua escola é um campo. Pastor, eu não sinto isso. Busque a presença. Está faltando a presença de Deus na sua vida. Primeiro efeito, ela te dá movimento, ela te dá amor pelos perdidos. O terceiro efeito da presença nas nossas vidas, eu falei da última vez, se o meu computador me ajudar aqui, traz produtividade, prosperidade e alegria para a sua vida. Nós lemos aquele texto de Joel. Então, o homem ou a mulher, a jovem, o jovem, a adolescente, o adolescente que tem a presença de Deus, ele é produtivo, ele é próspero. Não estou falando de prosperidade e riqueza, não. Onde ele coloca as mãos é abençoado. A amizade dele é abençoada, porque ele influencia. A casa dele começa a ser abençoada pelo testemunho dele. A alegria, ele não é um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher rabugento, triste, que só sabe murmurar, porque a presença do Senhor está com ele. A alegria do Senhor é a nossa força, porque ele sabe que neste mundo tão controverso, tão cheio de adversidades, o Senhor é com ele, Deus é com ele, Deus é refúgio, Deus é abrigo, Deus é força, Deus é rocha. Então ele não se abate. A alegria do Senhor e a alegria da salvação em Cristo está dentro da vida dele. Diga amém. Amém. Em quarto lugar, que eu havia dito semana passada, é quarto? Em quarto lugar, nossa, que texto grande. Deixa eu lembrar, né, gente? É paz e descanso, isso mesmo. Não, aponta a direção certa para a sua vida. Você já viu quantas pessoas que conhecem a Jesus, às vezes, já passaram de tantos lugares para outros, às vezes até de igrejas, de uma para outras, e não conseguem acertar a sua vida, não conseguem ser um esposo segundo o coração de Deus, não conseguem ser uma esposa segundo o coração de Deus, não conseguem ser um estudante, não conseguem ser um filho, não conseguem ser uma filha, vive tomando decisões erradas, vive segundo os seus sentimentos, vive segundo as perspectivas do que pensa, do que acha, e não do que Deus pensa, e não do que a palavra diz. Essa pessoa, ela vai dar muito murro em ponta de faca. Porque quando eu busco a presença do Senhor na minha vida, Ele me dá a direção para o namoro, para o esposo, para o trabalho, para o estudo, na minha família, como eu devo falar, como eu devo perdoar. Essa pessoa é próspera. O buscar a Deus te dá todos esses benefícios. O buscar e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida traz todos esses benefícios. E por último, eu havia dito que Ele traz paz e descanso, tranquilidade para a sua vida. Quem busca a presença de Deus não vive em confusão, não vive em conflito, nem conflitos interiores, nem exteriores, porque ele serve ao Deus de paz. Eu já falei isso para vocês, e quando eu começo a
a viver processos de ansiedade na minha vida, eu paro e falo assim: Deus, eu não aceito. E às vezes eu tenho que tomar tantas decisões e falo: Senhor, eu não aceito, porque o Senhor me prometeu paz. Quando a alma começa a ficar atormentada, eu falo: Deus, eu não aceito, porque o Senhor me prometeu uma paz que o mundo não pode dar. A presença de Deus na sua vida produz essa paz. Pastor, eu não estou em essa paz. Tem alguma coisa errada, porque o Deus Todo-Poderoso tem essa paz para ministrar sobre a sua vida. Está acontecendo alguma coisa. A Bíblia fala que a gente não deve andar ansiosos pelo que a gente vai comer. Pastor, a Bíblia fala que eu não devo andar ansioso pelo que eu tenho que comer, pelo que eu tenho que beber, então eu não vou trabalhar. Mas não é isso. É que isso não deve consumir a sua mente, o seu emocional. Você deve fazer aquilo que você pode e deve, e aquilo que você não pode, Deus irá fazer por ti. Eu falo pro meu esposo, eu falo assim: amor, a gente não vive do que a gente ganha. Nós fazemos a nossa parte de trabalhar ou estudar, mas eu não vivo do que eu ganho. Eu vivo do que Deus pode me dar. Se o meu dinheiro não pode comprar isso, eu posso pedir para o meu Pai. Eu posso pedir para o meu Deus. E isso é viver uma vida de paz. É viver uma vida de fé. De saber que você não é limitado pelo dinheiro. Que Deus pode te dar muito além do que você pode pensar ou imaginar. Nós precisamos ter essa fé que nos traz essa paz, essa tranquilidade. Senão nós vamos viver na demanda deste mundo. É como uma mãe que o filho pede: mãe, eu quero um tênis novo. E você fala para ele ou para ela: não tem dinheiro. O que você está dizendo para ele e para ela? Que o dinheiro é mais poderoso do que Deus. Porque não tem dinheiro, não tem tênis. Mas Deus quer levantar uma geração de homens e mulheres que tem a seguinte resposta: filho, vamos orar, e Deus nos dará. Isso traz paz, isso traz descanso. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas o serão acrescentadas. Olha, querido, não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então, se você buscar o Senhor, se Ele for prioridade na sua vida, se o que Ele falar por meio da tua palavra for lei para ti, e você obedecer, você vai ter paz, tranquilidade. Se Ele for prioridade, fala prioridade, você vai ter paz e tranquilidade. Você vai ter direção certa. Você vai se mover pelo Espírito. Mas pastor, isso aí é tudo que eu quero para a minha vida. A gente precisa buscar. Em João 14:27, eu amo este versículo, porque eu tenho um temperamento em que muitas vezes a ansiedade quer ser a minha amiga, e eu falo: sai para lá. Né, Isa? Então, João 14:27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. E você sabe quem falou isso? Jesus, o Deus todo, Ele falou. Então, se Ele falou, eu posso confiar. O problema, sabe o que é, meus amados? Sabe qual que é o grande problema? O problema é que nós queremos ter tudo isso, mas não queremos buscar o Senhor. Nós queremos ter a direção certa, nós queremos ser próximos, nós queremos ser produtivos. Nós queremos ter aquele amor no nosso coração por aqueles que não conhecem Jesus, que necessitam. Mas a gente não busca. Isso para Deus é inegociável, não tem jeito. Algo que eu não disse, que não deu tempo. A presença de Deus na sua vida proporciona milagres. Olha que maravilhoso!
E eu, amados, eu presenciei milagres. Eu presenciei milagres. Eu mesmo sou um milagre. Porque o que Deus já fez na minha vida, coisas que eu nunca imaginei que Deus iria fazer, Deus fez. Deus fez. Quando eu imagino que eu estou aqui em São Francisco do Sul, a 1.200 quilômetros da minha terra, que eu falo Natal porque eu vivi 30 anos lá em Campo Grande, né? Mato Grosso do Sul. E que eu estou aqui, e que eu, na minha concepção, eu era medrosa e tal. Eu estou aqui, morei sozinha, falei, Senhor, eu ia num momento que eu estava com Deus, assim, sabe aquele momento que você está chorando da presença de Deus e pedindo algo, e Deus fala assim, nunca foi você, sempre fui eu na sua vida. E aqui é tão gostoso ouvir isso, porque não tem nada que a gente possa projetar e fazer que possa superar essa fala na nossa vida. Ei, você está achando que a sabedoria é sua, que a força é sua? Não, sempre fui eu na tua vida. Então a gente precisa buscar essa presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu imaginava assim que esse negócio de casamento, casei. Nem imaginava, mas Deus tinha. Então olha só, busca a presença de Deus, busca o Senhor, seja aquele que vai ser testemunha de milagres na sua vida. Você tem noção daquele povo do deserto que Moisés tirou do Egito? Quantos milagres, a presença manifesta de Deus ali, eles testemunharam. O mar se abrir, a coluna de fogo, as 10 pragas. E aquele povo ainda não havia entendido quem era Deus, porque na primeira oportunidade eles reclamavam. Deus mandou maná, Deus mandou aquelas sandálias que não se gastaram, né, durante 40 anos. Deus providenciou tudo. Mas sabe, quando o nosso olhar, quando a nossa prioridade não é Deus, nós não conseguimos ver as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Me perdoe falar isso, mas às vezes a gente acha algumas coisas boas lá no Instagram, né? E tinha lá, não sei se era psicóloga, não sei quem era aquela mulher. Eu acho que alguns de vocês já podem ter visto. E ela fala assim, que o que você faria se eu te desse 1 milhão? O que eu faria se eu te desse 10 milhões? Eu ia viajar, aí já ia começar a planejar. Okay? Nossa, meu Deus! E aí no final assim, você gosta, tal, né? Aí ela fala assim, e se eu te desse assim, 10 milhões e falasse assim, amanhã você não acorda? Amanhã a tua vida é finita. O que você ia preferir? Eu ia abrir mão dos 10 milhões e eu queria acordar. Então quer dizer que acordar a toda manhã é mais valioso do que 10 milhões? Sim ou não? Sim. E a gente não se dá conta do milagre que Deus nos dá todos os dias, que é a vida. Mas não é desse milagre que eu estou falando, não. É de milagres, de romper o sobrenatural, de vivenciar coisas maravilhosas na presença de Deus que a física não consegue explicar. Quem quer viver isso? Diga amém. Quem aqui já vivenciou o milagre? Se eu chamasse o Luciano aqui, ele ia falar um monte de milagre do avivamento, da Rua Azusa, de não sei o quê. Porque quando a presença de Deus manifesta naquele lugar, isso acontece. E é isso que essa comunidade tem buscado. É isso que nós temos buscado. Essa presença de Deus, esse avivamento de dentro para fora. Não só de ver, mas que lá dentro do nosso coração a gente tem essa sede, essa fome da presença de Deus. E é sobre isso que eu quero falar, terminar a falar. Eu quero que a gente leia Êxodo, capítulo 32. Alcança meu celular, por favor. Abra sua Bíblia aí, E eu não estou falando aqui
da onipresença de Deus, de que Deus está em todos os lugares. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da presença manifesta. Aquela presença que quando Moisés tirou o povo lá do Egito, estava com eles na coluna de fogo, na nuvem de dia e na coluna de fogo. Aquele poder que se manifestou ao abrir essa presença manifesta. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia o que aconteceu com esse povo. É uma leitura um pouco extensa, mas em nome de Jesus você vai ter paciência. Olha aqui. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas, e tragam-me a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão, e ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha só o que eles fizeram. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. E essa palavra farra não é só uma alegria, não é só beber e dançar. Era algo também imoral. Era algo pervertido mesmo. Então o Senhor disse a Moisés: desce, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acendeu a tua ira contra o povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com essa intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque, Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei dos teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre este povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nela estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo. Depois de moê-lo até virar pó, espalhou-o na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que lhe fez este povo para que você o levasse a tão grande pecado? O povo que havia visto e vivido a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso. Amados,
É tão fácil a gente criticar esse povo. É tão fácil a gente dizer assim: meu Deus, que povo duro de coração. E depois nós vamos ver que Moisés conversando com Deus no capítulo 33 ou 32, Deus fala que vai se retirar e vai deixar o anjo ir à frente deles. Olha, eu não vou com este povo, porque se eu for com esse povo eu vou destruir eles. Aquele pecado afastou aquele povo da presença manifesta de Deus. Deus falou assim: não, eu vou dar a terra prometida, o que eu falei eu vou cumprir. Mas Deus se irou, se decepcionou e ele se afastou. Aquela presença do deleite, aquela presença do favor, aquela presença do poder manifesto diante dos olhos deles, não teria. Meus queridos, foi um pecado tão sério, mas tão sério, que muitos morreram naquele dia. E se você for acompanhar o capítulo 32 e o capítulo 33, você vai ver essa história. E eu incentivo você a ler isso. Em Êxodo 32 vemos o pecado que os afastou de Deus e a presença foi embora. E eu vou dizer algo para você: talvez a gente não entenda isso, que o nosso Deus, Ele quer o seu coração, a sua devoção, Ele quer a sua obediência. E o pecado daquele povo o afastaram de Deus. E não adianta, às vezes, você lutar, você trabalhar, você vir à igreja, você professar e falar que Cristo é Senhor da sua vida, você dizer assim: olha, eu sou evangélico. Se você não tiver essa presença, se algo em você o afasta de Deus, e muitas vezes pecados, muitas vezes não, sempre o pecado vai nos afastar de Deus. Então você não consegue ver na sua vida esse poder, esse movimento, essa paz, essa tranquilidade, essa prosperidade emocional, essa prosperidade espiritual. Você não consegue viver na direção certa, você não consegue ter tranquilidade, você não consegue ter descanso, porque pode ser eu quero falar no sentido de poder, porque eu não conheço a sua vida, que existem pecados que não permitem que você viva isso. Aí não adianta música bonita, não adianta sermões bem elaborados, grandes templos suntuosos, equipe de louvor, material, performance, se os corações não se derretem. Se quando você está num lugar, ou na sua casa, ou em qualquer lugar que você esteja, você não sinta constrangido pela presença de Deus, que é santa, pura, que quando entra na sua vida vai desfazendo o mal, vai te convencendo do pecado e te constrange. A presença de Deus na sua vida traz arrependimento. Diga: arrependimento. Sabe o que levou aquele povo a pecar? Foi a impaciência. Moisés, eu não sei onde está. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas o coração daquele povo, daquele povo obstinado, não estava em Deus, porque tão facilmente eles colocaram algo no lugar de Deus. Eles se entregaram à depravação espiritual e também moral. Eles se tornaram idólatras de um bezerro. E meus queridos, toda vez que nós colocamos algo no lugar de Deus, quando a idolatria se estabelece na nossa vida, a imoralidade dá a mão e vai junto.
Porque quando nós tiramos Deus, nós tiramos a referência. Nós tiramos o que é santo, o que é puro, não há mais referência. E se nós não tivermos a referência do que é santo, do que é puro, do que é certo, do que é bom, nós nos perdemos, como aquele povo se perdeu. No capítulo 32, no verso 7. Deixa eu ler aqui. Alguém lê para nós bem alto até eu achar aqui. Se você já está aberto aí. 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça e o seu povo se tirou do Egito, corrompeu-se. Havia abandonado, se afastou. Por muito pouco nós nos afastamos de Deus, quando o nosso coração não está em Deus. Eu não sei o que é que você tem no coração. O que é que te desvia de fazer o que é certo? O que é que te desvia de buscar a presença? Pastora, eu sei o que é certo, mas às vezes eu não consigo. Meu querido, não é só força. Você precisa de Deus, estar na presença de Deus para você vencer os seus pecados. Romanos 8:31, todo mundo sabe de cor? Quem sabe Romanos 8:31? O quê? Abra aí então, Romanos 8:31. Abra aí Romanos 8:31. Olha que linda essa passagem. Romanos 8:31. Acharam? Alguém pode ler? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Oh, glória! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora você já imaginou se falar o contrário? Ai, misericórdia. Se Deus é contra nós, quem será por nós? Mas se Deus é por nós, quem será? Queridos, nós somos frágeis. O pecado facilmente nos corrompe. O pecado inunda as nossas vidas se nós não estamos na presença de Deus. Você não imagina o que é uma vida, um casal, uma família, uma igreja sem a presença de Deus. Deus. Sou vulnerável, sou frágil. Venço o pecado, venço a adversidade, porque Deus é na minha vida. Não porque eu sou forte. Consigo enxergar ciladas de Satanás, artimanhas. Não entro em portas que ele me convida, porque a presença de Deus está na minha vida. Porque senão, meus irmãos, eu não sei qual a escolha que você tem feito na sua vida, como você tem administrado o seu tempo. Mas, meu Deus, eu vivo lastimando porque eu não consigo ter mais tempo no lugar secreto. Eu fico emendando um pouco da hora do almoço, um pouco de manhã. Porque eu falo, Senhor, sem o Senhor não dá, eu não consigo. Eu não consigo ver, eu não consigo ter a direção certa, eu não consigo vencer ao emocional que é me dizer mentira, Satanás fica lançando dardo inflamado. Senhor, sem a tua presença eu não consigo. E muitas vezes você tem sido refém de Satanás, dos seus pensamentos, das suas atitudes, tem se afastado do Senhor porque não busca essa presença maravilhosa. Temos muitos inimigos, meus queridos. O mundo e as filosofias são nossos inimigos. A carne que grita é nossa inimiga.
inimiga. Satanás é nosso inimigo. Como é que você vai vencer sem a presença de Deus, que vai gerar em você milagres, de você vencer você mesmo? Feridas emocionais, traumas, pecados, mentiras, enganos, afrontas. Como você vai vencer isso sozinho, sem Deus? Como você vai conseguir olhar novamente para quem te feriu? Como você vai conseguir olhar novamente para quem machucou você? Quando esse reino maravilhoso de Jesus Cristo olha para nós, para te perdoar o filho, como você não é capaz de perdoar o outro? Então é só poder. E nós muitas vezes achamos que poder é para fazer. Não! Esse poder é para salvar, é para testemunhar, é para perdoar, é para amar quando você é odiado. Esse poder, essa presença faz isso com a gente. O inimigo quer que você viva em desunião, quer que você vive sem aliança com as pessoas, com a sua família, com seus pais. Satanás investe muito alto para você viver no cristianismo, entre aspas, do seu jeito. E você vai viver em constante derrota, porque a presença de Deus não vai produzir na sua vida esse tipo de fruto. Vai produzir o que é certo, o que é bom. Quer ver alguém? Ai, por que eu fui lembrar desse fato? Nós temos, sabe, um casal que queria servir a Deus do jeito deles. É que morreram, né? Mas hoje, se as pessoas que fizessem as coisas do jeito deles e não de Deus morressem, meu Deus, misericórdia. Fala aí, misericórdia. Quando eu quero viver o cristianismo do meu jeito, Ananias e Safira quiseram viver o cristianismo do jeito deles, negociando. Quando o dinheiro se torna mais importante, nós vemos que o relato bíblico fala que eles morreram. Não viva o cristianismo do seu jeito. Não negocie pecados. Satanás veio para matar, roubar e destruir. O intuito dele é te levar para o inferno, acabar com a tua vida. O que pode te libertar é a busca incessante pela presença de Deus. É ter Cristo em você e Ele inundar todas as partes do teu ser e Ele tomando conta. Meus queridos, eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa na carne, vocês não têm noção. De falar, de fazer. Se eu não orar, eu vou lá tratar uma injustiça que eu achei, vou lá e vou falar e vou fazer, e pá, então. Se eu não orar, não é porque eu sou bom, é porque Deus é bom. Ele é bom. Ele é sempre bom. E aquele povo perdeu a presença manifesta de Deus por causa da sua impaciência, te tornou idólatra. E Moisés teve que ficar negociando, mas houve morte, houve juízo sobre aquele povo. Eu quero que nós leiamos o 33, 4. O capítulo 33, 4. Alguém pode ler para mim, que é mais rápido do que eu. Deixa eu colocar aqui. Acharam aí, não? É o Êxodo 33, 4. Isso. O povo ouviu essas palavras terríveis e começou a chorar. Ninguém usou enfeite algum. Quando Moisés contou para eles, e eles viram o que aconteceu, eles começaram a chorar. Sabe, quero falar sobre isso. Palavra arrependimento. Eles ficaram tristes segundo Deus. Sabe, tem duas coisas diferentes. Tem a tristeza segundo Deus. Essa vem o arrependimento. Eu me entristeço, eu feri o coração de Deus, eu desobedeci, eu fiz algo que ofendeu a Deus.
estou triste. Essa tristeza, segundo Deus, gera arrependimento e gera mudança de atitude. Mas existe uma outra tristeza que não é segundo Deus, é o que a gente chama de remorso. A pessoa, entre aspas, se arrependeu porque sofreu a consequência do dano. É quando alguém toma uma decisão errada, mas ela não está triste porque ela ofendeu a Deus. Ela está triste porque aquela decisão errada, ela perdeu dinheiro, ela perdeu uma pessoa, ela teve alguma perda. Mas ela não está triste segundo Deus, ela não se arrependeu, ela tem remorso. Ai, perdi. Isso não vai gerar nela arrependimento, porque o arrependimento gera mudança. Arrependimento gera conversão, mudança de direção na vida. Arrependei-vos e convertei-vos, ou seja, eu me arrependo, mudo o curso da minha vida. Então todo arrependimento ele vai gerar uma mudança. A seguinte pergunta: você que busca a presença de Deus, essa presença, o que você tem conhecido deste Cristo, o conhecimento que você tem tido deste Deus, tem gerado mudança na tua vida? A presença de Deus na nossa vida gera mudança, gera arrependimento. Nós somos confrontados porque Ele é santo, Ele é puro, e nós começamos a nos enxergar. Eu gosto de uma ilustração sobre a santidade, sobre essa busca incessante de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, Jesus entra nas nossas vidas e Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Mas à medida que nós nos aproximamos da luz, nós vamos nos vendo. Quando nós estamos longe da luz, a gente às vezes não consegue se enxergar. Mas a partir do momento que a gente anda em direção à luz, a gente começa a ver, tem uma mancha aqui, tem uma sujeira aqui. Então, à medida que eu busco essa presença de Deus, que é santo, que é puro, eu começo a ver o quanto eu sou imperfeito, o quanto eu sou falho. Isso me faz enxergar quem eu sou, e eu começo a me arrepender. E essa é a caminhada de santificação em busca do Senhor, de uma forma bem singela. Então, à medida que eu caminho em direção a Cristo, à medida que eu busco essa presença, eu me vejo e eu me arrependo. Quando Isaías viu, quando ele teve aquela visão, qual a primeira coisa que ele falou? Eu sou um homem. Ele se enxergou. Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos esta presença, nós vemos quem nós somos e clamamos pela misericórdia. E o pecado que está estabelecido na nossa vida se torna algo que nós precisamos vencer, e só conseguimos vencer em Cristo Jesus. Diga amém. Não há filosofia, não há estratégia, não há fórmula, não há dinheiro, não há trabalho, não há ninguém que possa vencer, te ajudar a vencer pecados e perdoar pecados, a não ser Cristo Jesus. Não há, não busque em outro lugar. E pastora, por que eu tenho que vencer o pecado? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se você continuar pecando, se você não retroceder nos teus pecados, naquilo que é desobediência, naquilo que ofende a Deus, isso vai te levar para o inferno. Por isso precisamos da presença dEle. Por isso precisamos da presença para vencer os nossos pecados. O que você pensa, o que você faz quando ninguém está vendo. Se isso está te dominando, busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor. Não há poder maior. Não há poder maior. Precisamos nos livrar dos que nos afastam de Deus. Lembra dos enfeites e atavios? No capítulo 33, no versículos 4 e 5. Alguém leia para mim de novo. Fecha a Bíblia não, gente, deixa aí aberta. É que meu celular apaga aqui, né? Capítulo 33, versículos 4 e 5. Alguém leia para mim.
trazem Bíblia, viu? Olha aí no seu celular, abra a Bíblia aí, em nome de Jesus. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Eis povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Aqueles atavios são os enfeites, brincos. Haviam se tornado o quê? O bezerro. Eles tiraram e deram para Arão. Então aquilo era símbolo do pecado. O ouro ali se tornou símbolo do pecado, daquilo que os afastou de Deus, do juízo de Deus sobre a vida de muitos que morreram, sobre o afastamento da presença manifesta de Deus. Eles não se afaste daquilo que te afasta de Deus. Se afaste daquilo que te afasta de Deus. Se isso tem dominado a sua vida, procure alguém. Fale sobre isso. Peça ajuda. Sozinho você não vai conseguir. Primeiro busque a presença, depois busque ajuda. Às vezes pessoas nos afastam da presença de Deus. Amizades, programas, celular, pornografia. Você quer a presença de Deus, você quer sentir, mas esses pecados te envolvem de uma tal forma que o embaraça e o te prende. E eu sei que você é uma pessoa que entende o que eu falei. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus ministre sobre a sua vida essas verdades, porque Deus quer te usar de uma forma poderosa com a presença dele em você. O que nós podemos fazer é muito pouco no mundo espiritual. Nós podemos fazer nessa terra, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, se tornar juiz, mas no mundo espiritual, vencer pecados, ser perdoado de pecados, conseguimos andar nesta terra como filhos de Deus, e o dia que os nossos olhos se fecharem nesta terra, alcançarmos a glória e vivermos com o Pai eternamente, sobre isso nós não podemos fazer nada, a não ser buscar o Senhor Jesus e a sua presença nas nossas vidas. Então você já sabe o que você deve fazer. Lute, ore, jejue, porque Deus tem vitória para a sua vida. Eu não sei, porque eu não conheço sua vida, eu sei os meus. Mas o que te afasta da presença de Deus, o pecado que tem te feito muitas vezes não caminhar com Cristo de uma forma poderosa, não viver os efeitos da presença da vida dele, precisa ser extirpado. E você precisa ter a consciência disso hoje e começar a batalhar por isso. Então, procure a presença, procure alguém do qual você vai poder falar e não vai ser julgado. Caminhe com alguém que te aproxima de Deus e não te afaste de Deus. Procure alguém que te aproxima de Deus e não te afaste de Deus. E destrua as mentiras de Satanás de que você não pode, que é muito difícil, porque é isso que Satanás coloca no nosso coração, que é impossível. Mas olha lá o que diz a palavra: porque para Deus nada é impossível. Se eu não me engano é Lucas capítulo 1 ou 2, versículo 36. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Amém. Ah, esse amém tá fraco, gente. Diga amém. 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 Eu quero que a gente cante novamente. E eu quero que enquanto nós estivermos cantando, você coloque diante do Senhor. Fale com o Senhor sobre o que Deus falou com você.
Coloque diante do Senhor aquilo que você quer apresentar ao Senhor. É o momento de você e Deus. Nós, diante da palavra do Senhor, nós somos confrontados. Que resposta você vai dar a Deus que falou com você nessa noite? Que resposta você vai dar a Deus? Você pode sair daqui, Deus, legal, tá bom. Você pode falar, não, Deus, eu não quero mais. Me ajuda. Sim, Deus, eu entendi. Que resposta você vai dar ao Deus da palavra que falou com você nesta noite? Qual a sua resposta? Amados, existem coisas na nossa vida que ninguém pode fazer por mim. É só você. Redirecionamento de vida, salvação, vida na presença, buscar a Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Algumas pessoas intercedem por você, mas você precisa decidir e tomar algumas decisões em relação a você. Então eu quero que vocês coloquem em pé, nós vamos adorar. Eu quero que esse momento seja um momento de ministração do Senhor no seu coração. A presença que desfaz o mal, que desfaz as mentiras, que desfaz os dardos inflamados do inimigo. Em nome de Jesus, sobre a vida de jovens, de adolescentes, homens e mulheres neste lugar. Pai, o Senhor nos chamou para uma vida de vitória. O Senhor nos chamou para o céu, para vivermos marchando nesta terra como filhos teus. Senhor, nós não queremos nada menos do que isso, de vivermos o teu propósito nesta terra, em nome de Jesus.